Aqui é Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido em Pensamentos. E neste pensamento aqui nós vamos falar sobre o poder da oração. Acompanha aí. Você que está assistindo a gente, neste momento, para tudo, abre o Google Chrome aí, abre seu navegador e vai lá, digita www.perdidoead.com e conheça todos os nossos cursos. Conteúdo fantástico, cheio de informação, apostilado, com certificado e, além de tudo, com compromisso com você. Se você quer aprender de fato, Perdido EAD é a plataforma para você. Então vai lá, www.perdidoead.com. Voltamos aqui para mais um pensamento e neste pensamento aqui eu quero falar sobre o poder da oração. Vocês depreciam demais, subjugam demais o poder da oração. O poder da oração, ele é muito maior do que às vezes uma mironga, porque na oração nós colocamos aquilo que é mais importante, que é a nossa essência, a nossa identidade. Não adianta acender uma vela, firmar um ponto, se você não tiver fé, confiança naquilo que se está fazendo. E a fé que a gente está falando aqui não é aquela fé, eu acredito. Não, é a fé racional. Eu sei que isto funcionará, pois eu estou colocando a minha vontade neste processo aqui. O entendimento que as pessoas têm que ter é que a oração ela não é simplória. Ela é simples, mas não simplória. E você pode fazer a oração de qualquer forma. Pode rezar um Pai Nosso, pode rezar uma Ave Maria, pode rezar uma prece de Cáritas, pode rezar uma oração de São Francisco, pode rezar uma oração de São Bento, não importa. Ou você pode fazer uma oração do seu próprio coração, falando com as divindades, falando com os Espíritos Santos e benditos, para que eles te atendam. O processo de oração dentro de uma visão mágica é um processo evocatório, onde nós chamamos aquela força, aquele espírito, aquela divindade para se manifestar no nosso campo material, nessa planeta aqui, nessa terra, na crosta, e que ele traga os seus eflúvios e possa nos auxiliar naquele momento. Uma oração, ela não é um comando determinado, mas ele é um pedido, um clamor de ajuda e de auxílio. Com os espíritos mais evoluídos, isso funciona perfeitamente. Quando nós falamos sobre espíritos negativados, com os espíritos de esquerda, nós precisaremos dar determinações. Quando falamos sobre encantados, sobre alguns elementais, nós precisamos dar determinações. Quando falamos sobre servidores, nós precisamos dar determinações. Aí a oração não encaixa. Você terá que ter uma formulação mágica mais contundente, afirmativa e imperativa para fazer isso. É quase como dar uma ordem para ser executada. No caso dos espíritos bondosos, das divindades, dos santos e afins, isto não é necessário. O poder da oração ele já faz tudo isso. Existem diversos estudos que comprovam que pessoas que oram constantemente, que têm o hábito de orar constantemente, têm uma melhor qualidade de vida, têm uma resposta no sistema imunológico melhor, têm uma postura melhor perante a vida, porque ela confia naquele processo de oração. Então a gente percebe que a oração ela envolve até as questões físicas, essa questão da química cerebral, da química corpórea, da fisiologia, e para vocês entenderem aonde que está a oração. Quando nós fazemos uma oração, o ideal é fazê-la de boca para fora, falando alto. Mas se não for possível, mentalize a oração, converse na sua mente. Vai funcionar da mesma forma. Esse processo, a mente, do processo de falar na mente, ele não está cerceado ao seu corpo material. Ele está sendo expandido pelo seu corpo espiritual. Porque o espírito ele se comunica muitas das vezes pelo pensamento e não pela fala. Então, mesmo que a gente venha ver um espírito desencarnado se manifestando e falando, aquilo ali é só uma forma da nossa mente, do nosso cérebro entender que aquele espírito está passando uma mensagem. A gente vai ver o lábio mexendo e tal, mas toda a palavra, o contexto, a ideia vai vir na mente das pessoas, tá? Então vai ser por transmissão de pensamento. Então uma oração é muito importante. Um dos banimentos e exorcismos mais fortes que existem é a oração de São Bento, aquela Vade Retrum Satana, que é muito clássico, todo mundo conhece. A oração de São Francisco, que eu leve perdão, que eu possa fazer tudo aquilo que me é permitido, essas questões que São Francisco trazia.
É importante a oração de São Jorge, que eu esteja vestido e armado com as armas de Jorge, para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem. Essas coisas assim, tá? Assim como as orações outras que são teoricamente muito mais cristãs, como o Pai Nosso e a Ave Maria. Mas isso cria uma egrégora, cria uma força, cria uma dominância energética. E por meio dessa energia, a gente consegue atingir os nossos objetivos. Se você não se sente satisfeito ou contente em fazer esse tipo de evocação com questões mais cristãs, faça isso como uma oração do seu próprio coração. Deus Pai Todo-Poderoso, eu peço neste momento a vossa presença neste campo meu que há necessidade, para que abra os meus caminhos, para que ilumine a minha mente, para que clarifique a minha mente e para que expanda tudo aquilo que eu preciso que seja expandido no seu poder, na sua glória. Amém. Por exemplo. Tá? Ou converse só com Deus. Deus, estou passando por dificuldades, preciso da sua força, da sua ajuda. Permita que Santo Antônio possa vir a interceder por mim. Uma conversa explícita. E não tenha medo de pedir, tá? Não tenha medo de pedir. Numa das questões dos textos sagrados está escrito lá: pedis e obtereis. Então Deus permite que a gente peça. É até importante pedir. Os guias mesmos, quando a gente passa por algum tipo de consulta, eles falam assim: fala, filho, porque eles querem que você ouça o que você está falando. Então esse processo de fala é muito importante. A psicoterapia praticamente é um processo de cura pela fala. Esse é um processo muito importante, tá? Então a oração, ela tem que ter uma predominância maior na vida de vocês. Vocês têm que parar de procurar fazer mironguinhas, fazer feiticinhos, fazer tudo isso se você não tiver o poder da oração. Não adianta você entregar uma oferenda se você não fizer uma oração. Não adianta você fazer qualquer tipo de firmeza se você não fizer uma oração. Se não tiver o comando verbal, nada vai resolver. Não basta. Você precisa dar a determinação verbal para que aquilo ocorra. Principalmente quando a gente fala sobre as magias de esquerda. Estamos conversados? Espero que tenha clareado aqui a mente de vocês. Então eu vou ficando por aqui. Peço para vocês visitem nosso blog www.perdido.co e também a nossa plataforma de ensinos www.perdidoead.com. Vá lá conhecer todos os nossos cursos. Faça um dos cursos e você vai ver que vai mudar a sua vida. Muito obrigado e a gente se vê no próximo pensamento.